Salve, salve, eminentes irmãos! Hoje nós estamos iniciando um novo quadro no Podclave, Vidas Iniciáticas. E hoje a gente está aqui com o Eduardo Gomes de Souza, o nosso Pache Grão-Mestre do GOB-RJ, além de membro efetivo dessa Casa do Supremo Conclave. Então não perca uma história, uma vida e toda uma carreira maçônica aqui no Podclave. Valeu! Eu nasci no Rio de Janeiro, inicialmente morava no bairro do Catumbi, posteriormente passei a morar no centro da cidade, na rua Moncorvo Filho, e finalmente nós nos mudamos para Realengo, fomos morar em Realengo. Essa foi a minha infância, foi desses três bairros. Eu sempre fui aficionado de futebol, né? O negócio era muito futebol, jogava muito futebol. Naquela época a gente, normalmente, finais de semana, jogava bola de manhã, de tarde, e se deixasse, ainda jogava futebol de salão à noite, né? Então, eu participava, e além de outras atividades esportivas normais, né? De criança, bola de gude, peão, soltar pipa, essas coisas normais de criança. Apesar da morte prematura do meu pai, né? Ele morreu prematuramente vítima de acidente de trânsito, mas eu convivi com meus avós e com a minha mãe. Justamente a minha mudança para Realengo foi justamente pelo falecimento do meu pai, e nós tivemos que ir morar lá em Realengo, próximo aos meus avós. Então, praticamente, a minha infância foi muito guiada pelos avós. Meus avós deram aquela sustentação, porque a minha mãe teve que trabalhar, né? Ela teve que exercer a profissão, que ela tinha se formado, era enfermeira, mas nunca tinha trabalhado. Então, ela teve que partir para um início profissional, já com uma idade já que não era tão jovem, para poder ajudar na sustentação da família. Normalmente, eu tive uma orientação muito boa desde do ensino primário, naquela época era primário, ginásio científico. Desde o primário eu tive uma orientação muito boa, porque eu tinha duas professoras, uma que trabalhava com as ciências sociais e a outra que trabalhava com as ciências em geral, né? E essa professora, quando ela tratava matemática, ela dava os conceitos e todas as regras da matemática. Então, eu tive uma possibilidade de ter uma boa formação em cálculos e matemática, tudo isso que me ajudou muito. Mas eu sempre gostei muito das ciências biológicas. Eu era muito apaixonado pelo ser humano, né? O funcionamento do ser humano, do nosso corpo, como funciona o nosso corpo. Então, eu sempre gostei muito de ler e me orientar muito no sentido de conhecer bem o ser humano. A vida era muito difícil, né? Porque quando você perde, de repente, o meu pai era autônomo, era empresário, né? Tinha uma empresa. Então, quando ele faleceu, nós ficamos com uma situação que não era aquela situação econômica, né, de tanto que eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Aos 14 anos eu tinha um primo que era gerente de um banco, então eu conversei com ele e ele conseguiu que eu fizesse um teste, eu fui aprovado e comecei a trabalhar com 14 anos. Então o banco tinha uma vantagem que eu podia estudar de manhã. Então, eu estudava de manhã e depois eu ia para o banco, trabalhava, fazia aquele serviço externo de entregar correspondências e tudo. Depois eu passei para a parte interna do banco. Eu fiz um curso de mecânico, chama-se contabilidade mecanizada, né? Na RUF, uma fábrica de máquinas de contabilidade mecanizada, que atendia o setor bancário, e passei a trabalhar internamente fazendo os lançamentos das contas correntes através de uma máquina RUF. O banco adquiriu um computador, na época foi o início da informatização,
E então eu fui fazer o curso de operador do IBM/360 modelo 20, que foi instalado lá na agência, e eu passei a ser operador do computador, até que eu fui para o serviço militar. Então eu fui convocado para o serviço militar, me licenciei no banco, por eu estar já tendo concluído o antigo científico, né, eu não fui servir normal, eu fui obrigado a ir para o CPOR, né, para fazer o curso CPOR. E isso foram 2 anos na minha vida, né, foram 2 anos que eu tive, mas de todo não foi ruim, porque a experiência que eu tinha tido no setor de processamento do banco, eu fui designado para fazer o estágio na Escola de Comunicações do Exército, que ali em Deodoro, que nessa época estava começando também a iniciar a guerra eletrônica, iniciar as atividades de eletrônica associadas à comunicação. Então, para mim, também foi uma aprendizagem. Eu aprendi bastante naquela área de... Bom, eu era professor da universidade, hoje universidade, na época era Faculdades Integradas de Castelo Branco, em Realengo, e um colega, um professor da universidade, era membro da loja Olegário Maciel, em Bangu. Então, esse colega, conversando, ele fez aquela série de perguntas clássicas, né, sobre família, tal. E ele falou que ele era maçom e tal. Eu falei, meu pai também era maçom e tudo. Bom, tá. Você não quer entrar para a maçonaria, não? Aí eu falei, seria bom, né? Eu gostaria, sim. Então ele me trouxe o documento, eu preenchi o documento, a proposta, né, tudo, anexei os documentos e dei entrada na loja Olegário Maciel, em Bangu. Eu iria ser iniciado na loja Olegário Maciel. Só que o venerável da loja Deus Universo era muito amigo do meu pai. Conhecia meu pai, era muito amigo, porque eles eram todos evangélicos, da igreja batista, e o meu padrinho, Jair Valente Avilés, era da igreja metodista, mas eram ligados, né, religiosos, tinha uma união religiosa além da união maçônica. E aí o Jair foi lá na loja Olegário Maciel, conversou com o venerável e disse, não, tem que ser iniciado na loja que o pai dele frequentava, que quando meu pai veio de Campos, passou a frequentar a loja Deus Universo. E aí, então, eu fui iniciado na loja Deus Universo. Bom, quando eu fui iniciado, né, logo que eu fui iniciado, eu comecei a pesquisar, comecei a procurar entender mais, né, sobre a maçonaria, conhecer mais o que seria a maçonaria, né, o que representaria a maçonaria. E comecei a pesquisar a história da maçonaria, comecei a pesquisar alguns outros documentos sobre a maçonaria, da maçonaria. E eu me recordo bem de uma passagem que aconteceu na minha época de aprendiz. Na nossa loja, na época da minha iniciação, nós fomos iniciados em 4 irmãos. Desses 4, somente 2, eu acredito que 2 ainda estão na ordem. Bom, eu fui... a minha loja tinha uma concepção, apesar de ser rito escocês, não ser rito de York, mas emulation, né? Nós chamamos de York, mas é emulation. A minha loja tinha uma prática, era uma regra interna, não era uma lei, era uma forma de... que o venerável, o irmão só chegaria venerável se ocupasse anteriormente alguns cargos na loja. Criaram uma sequência que tinha que ser mestre de cerimônias, secretário, segundo vigilante, primeiro vigilante e venerável. Então tinha uma carreirinha que tinha que seguir.
Logo que eu fui exaltado, né, eu passei a ocupar o cargo de chanceler, porque o chanceler se afastou por doença, então o venerável me colocou, nomeou, já tinha passado a metade da administração, ele me nomeou como chanceler, eu fiquei lá. Posteriormente, eu fui mestre de cerimônias, secretário. Quando eu ia ser o segundo vigilante, o irmão que ia ser o primeiro vigilante, ele trabalhava na Gillette, e a Gillette transferiu a fábrica para São Paulo. E ele era chefe da ferramentaria, óbvio que ele foi. Então vagou o cargo de primeiro vigilante. Aí eu pulei direto, eu não passei por segundo vigilante. A loja disse, não, vamos eleger você como primeiro vigilante. Eu fui eleito primeiro vigilante. E logo em seguida eu fui eleito o venerável da loja. De uma sequência, né? Porque o mestre de cerimônias é o responsável pela ritualística, então o irmão tem que estudar ritualística, tem que conhecer ritualística. O secretário, toda a parte administrativa da loja, montar um processo, o contato com o Grande Oriente, né? Com a administração central, e depois os vigilantes como instrutor, né? Para dar instrução para os aprendizes, para os companheiros, até finalmente chegar a venerável. Eu sempre achei muito muito boa essa ideia que era comum na nossa loja. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei muito no potencial dos outros. Isso é uma característica do professor, né? O professor, ele sempre acredita no potencial do aluno. E ele sempre procura fazer com que o aluno aprenda. Porque, na verdade, ninguém ensina ninguém, né? As pessoas aprendem. O professor é apenas um orientador, um administrador que coordena a aprendizagem. Então, a minha vida, todos os cargos que eu ocupei, tanto na vida não maçônica como na vida maçônica, eu sempre procurei dar aos outros oportunidade de agirem, Então, eu como venerável, eu delegava muito, né? Eu sempre procurei deixar os vigilantes, os secretários, os irmãos da loja em geral, além de participarem, né? Procurar incentivar os irmãos a participarem, como também a deixar que eles se desenvolvessem. E um aspecto importante da minha loja, da minha venerança na loja, foi que anos antes tinha acontecido um problema interno na loja e alguns irmãos tinham se afastado para ir fundar uma outra loja. Irmãos, inclusive, fundadores da loja. Então, eu quando assumi a venerança, uma das coisas que eu fiz foi procurar trazer esses irmãos de volta. Então, procurei os irmãos, conversei com eles e um desses irmãos, inclusive, que era fundador da loja, eu consegui trazer ele de volta. Aí ele chegou na administração, quando eu fui reeleito, aí eu perguntei para ele, você quer ocupar algum cargo na administração? Ele era já mestre instalado, tal, tinha sido venerável da Deus Universo, e ele falou assim, olha, se você deixar, eu quero ser o chanceler. Vai lá, chanceler? Eu quero ser o chanceler. Eu falei, tá bom, então você já é o chanceler. Aí ele fazia o seguinte, ele tinha um Fusca, era o irmão Valdomiro, ele tinha um Fusca e ele com a esposa dele, a Kika, ele fazia o seguinte, aniversário de todas as cunhadas da loja. Ele ia, comprava um ramo de flores, uma caixa de bombom, e ia ele e a esposa na casa da cunhada, no dia do aniversário dela, entregar aquele ramo de flores, aquela caixa. E ele não queria receber da loja. Ele não, isso aí é por minha conta, eu não quero, a gente queria devolver o dinheiro do ramo, das flores, não, do buquê, né? Não, ele não recebia. E ele fez isso durante todo o meu segundo mandato, foi uma marca, né? Ficou marcado essa participação do Valdomiro Silva na administração da loja Deus Universo. A minha loja é do Rito Escocês. Eu fui iniciado no Rito Escocês Antigo e Aceito. Logo que eu
fui exaltado, cheguei a mestre. 6 meses depois, eu iniciei a minha carreira no Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito. E por procurar ajudar e tudo, eu participei da administração de todos os corpos do Supremo Conselho. Da Loja de Perfeição, fiz parte da administração da Loja de Perfeição. Capítulo, fiz parte da administração do capítulo. O Cacadoche, fiz parte. Consistório, fiz parte. Normalmente eu era o secretário desses corpos. Quando não era o secretário, era mestre de cerimônia. Quando não era mestre de cerimônia, era chanceler, mas estava sempre na administração de todos esses corpos. Quando eu cheguei ao consistório, né, o falecimento do irmão Vulcano, Ariovaldo Vulcano, que era o soberano comendador, o irmão Moacir Arbex Marco assumiu, que ele era o lugar-tenente, e ele deixou de ser o presidente do consistório. Então ficou um vazio. Eles pegaram o irmão Ari Azevedo de Moraes, que era membro efetivo do Supremo Conselho, para ocupar interinamente a direção do consistório número 1, que o consistório número 1 é sempre presidido pelo lugar-tenente, foi alterado depois do estatuto, era sempre presidido pelo lugar-tenente comendador. E eu era o secretário do consistório. O secretário e o presidente têm que ser muito próximos, né? Porque os assuntos... Então eu criei uma proximidade com o irmão Ari Azevedo de Moraes, conhecido como Ari Charuto, famoso Ari Charuto. Bom, era uma época de eleição do grão-mestrado estadual. O irmão Domingos Teixeira era o grão-mestre na época, ia tentar a reeleição. E surgiram outras chapas, surgiram outros nomes para serem candidatos ao cargo de grão-mestre. Entre esses nomes, o Ari um dia chegou para mim e disse assim: Eduardo, nós estávamos numa reunião administrativa, ele falou: o pessoal está me perturbando, estão no saco, querem que eu me candidate a grão-mestre. Eu não vou me candidatar a grão-mestre, eu tenho aqui meu cargo, aqui, já estou velho, não vou querer ser negócio de grão-mestre. O que você acha da gente indicar o Olegário? Eu falei: o Olegário é um bom nome, fazia parte da administração do consistório e era um irmão, um trabalhador muito reconhecido, né? Um irmão bastante conhecedor de maçonaria, um irmão antigo na maçonaria. Então, então vamos apoiar o Olegário. E nós passamos, então, a divulgar essa candidatura do Olegário. O irmão... que tinha sido o primeiro grão-mestre do Cláudio, ele, da época, ele sempre foi da loja Cairu, ali do MEA 762, e aí o Silvio fez uma reunião, convocou o irmão, que era o nosso candidato, né? E o irmão Zé Coelho da Silva, que o irmão Zé Coelho da Silva era o administrador do Palácio Maçônico Lavradio e era o soberano comendador do rito moderno, do rito francês moderno. Ele convocou os dois. Aí, chegando lá, o Silvio virou para o Olegário, o Coelho, e os apoiadores do Olegário e do Coelho. Naquela época, o gabinete do Venerável era logo assim, você entrava, tinha o salão de festa e o gabinete do Venerável era assim do lado direito. Mais ou menos amplo como esse gabinete aqui. E tinham os irmãos todos ali sentados. Aí o Silvio chegou e tal, e falou assim: vocês vão perder a eleição. Nossa, aquilo ali foi um susto, né? Poxa, caramba, como é que o Silvio convoca os candidatos aqui para dizer que eles vão perder a eleição? Aí o Silvio falou assim: olha, o Teixeira é forte no interior. E vocês dois estão dividindo a capital, estão dividindo o Grande Rio e até algumas lojas do interior. Vocês estão um combatendo o outro. Então o que vai acontecer? Vocês vão dividir os votos e ele vai ganhar. Eu acho que vocês
não deve de vir. Aí, Coelho, você tem candidato adjunto? Não. Olegário, você tem candidato adjunto? Não. Por que vocês dois não formam uma chapa? Aí, mas quem vai ser candidato a grão-mestre e quem vai ser candidato a adjunto? Aí o Silvio falou assim, o Coelho é mais velho de idade e mais antigo de ordem. Então a gente faz o seguinte, o Coelho se candidata e depois ele apoia o Olegário para o Olegário então sucedeu. Fechado aquilo ali, e aí nós passamos a fazer uma campanha conjunta dos dois, né? do Coelho e do Olegário. Aí eu já conheci o Coelho, mas não tinha muita intimidade com ele. Álvaro Palmeiras, eu conheci o irmão Álvaro Palmeiras lá na faculdade, ali em Cascadura. Ele tinha uma salinha lá, na época ele estava escrevendo um livro de vários volumes, chamado Van de Mecon da Maçonaria. Parece que já estava no 12º volume. Além de uma série de obras, a sala onde ele estava tinha sido cedida pela faculdade, e tinha uma opção de livros, tinha muitos livros, era umas paredes, era um estante de livros. Então, o Coelho era da administração lá da faculdade, e foi através do Coelho que eu conheci o irmão Álvaro Palmeiras. E essa campanha, quando terminou a campanha, o Coelho foi eleito, o irmão Coelho chegou e disse assim, Eduardo, eu queria que você participasse da minha administração. Eu falei, poxa, para mim, a minha esposa ficou braba, né? Reclamou para cara, poxa, você é a loja, é lá o Supremo Conselho, agora você ainda vai se meter na administração estadual. Aí depois ela, tá bom. Aí ele me nomeou como secretário de Cultura e Educação do Grande Oriente Estadual. Posteriormente, o irmão Canastra se afastou porque ele se dedicou mais lá ao Supremo Conselho, né? Foi uma exigência lá do Supremo Conselho, e aí o Coelho, então, me nomeou para as duas secretarias, que era a Secretaria de Cultura e Educação e Orientação Ritualística. Ali foi meu início na orientação ritualística. Posteriormente, já quando o irmão Coelho foi reeleito, o irmão Sérgio Tavares Romai foi eleito como grão-mestre adjunto. E numa ida nossa a Campos, o irmão Romai me chamou lá no fundo do ônibus e disse assim, Eduardo, eu sou candidato a grão-mestre. Eu falei, poxa, tem 4 anos ainda. Não, mas tem que começar agora, preparar. E eu queria que você fosse meu adjunto. Aí eu falei, poxa, mas deixa eu falar com a Lígia e tal, deixa eu conversar com ela. Tá bom. Aí, quando nós chegamos lá em Campos, à noite, depois que nós fomos para a loja, à noite eu falei com a Lígia, falei, Lígia, olha só, o Sérgio está me convidando para ser adjunto dele. Foi aquela coisa, né? Você dá aula em 2 faculdades, você faz aquilo, você faz aquilo, como é que você ainda vai querer ser aquilo? Aí ela, tá, você quer? Eu gostaria, então eu te apoio, vai que eu te apoio. Aí de manhã cedo, nós então, quando fomos tomar café, aí falei, olha, aí a esposa do Romai, a Kátia, esses são malucos, porque as duas, mas no final elas nos apoiaram muito, né, na administração do Grande Oriente durante os 8 anos que o Sérgio, depois durante os 4 anos que eu fui grão-mestre. Foi uma administração que muito ligada à parte educacional, né? Muito ligada à parte... Nós fizemos durante todos os anos, nós fizemos 11 seminários por ano, foram 11 seminários. E além disso, ainda tive uma vantagem muito grande no meu grão-mestrado, porque no grão-mestrado anterior, o Brasília, o irmão Laelcio Rodrigues, já existia a lei da fraternidade feminina, que criava a fraternidade feminina. Inclusive, a cunhada Jandira, que era a esposa do irmão Francisco Murilo Pinto, ela começou a tentar
criar a estrutura da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Mas ela não tinha uma organização, não tinha uma estrutura organizada. Ela fez tentativas tentando criar nas lojas, diretamente nas lojas. E não teve muito sucesso. Então nós eu tive essa vantagem de ter tido durante o meu grão-mestrado esse apoio muito grande das cunhadas. As cunhadas foram, assim, importantíssimas na minha administração. O sucesso da minha administração veio muito em função dessa união, né, das esposas, das cunhadas, que fortaleceram, inclusive as lojas. Né? Uma loja que tem uma fraternidade feminina forte é uma loja muito mais feliz, é uma loja muito mais alegre, né? Uma loja que tem muito mais fraternidade. A família, você trazendo a família através de Demolei, das Filhas de Jó, da APJ, para dentro das lojas, você faz com que a família participe da maçonaria. Maçonaria, fundamentalmente, nós falamos muito, que é a preservação da família. No entanto, na época do meu avô, na época do meu pai, por exemplo, a família não participava da loja, não participava dos eventos da loja, não tinha... Então, quando a maçonaria entendeu, quando os irmãos entenderam que a presença feminina, a participação feminina é importante, então nós começamos a crescer. E nós não podemos deixar de trazer os Demoleis e as Filhas de Jó, porque eles são o futuro da maçonaria. Se nós não trouxermos os jovens para nós e não mostrarmos a eles o que é a maçonaria, não incentivarmos eles, não criarmos essa expectativa neles de um dia eles participarem também da nossa ordem, ou como maçom, ou como esposa de maçom, membro de uma fraternidade feminina, eles não terão essa vontade, não terão esse desejo de querer participar da ordem. Então, o Demolei e a Filha de Jó tem que ser fortalecida cada dia mais. E a participação da fraternidade feminina também tem que ser incentivada cada dia mais. Através do irmão Álvaro Palmeiras, né, porque a loja José de Souza Marques foi até a administração da faculdade conversar com a filha do falecido irmão, por a possibilidade da loja ocupar um prédio que tinha sido a gráfica da Souza Marques e que não estava sendo mais utilizado, ali em Cascadura. E o venerável, na época, eu era o primeiro vigilante, o venerável da minha loja, o irmão Caleb Elias do Carmo, era da mesma igreja do falecido irmão Souza Marques. Conhecia bem a família Souza Marques, ele tinha sido vice-moderador da igreja, então o Caleb tinha uma amizade muito grande com a família. E aí nós fomos juntos com o venerável da José de Souza Marques para pedir a Estela autorização para usar esse prédio, para a loja funcionar nesse prédio, fazer as adaptações necessárias e a loja passar a funcionar lá. Nós conseguimos isso. E quando nós fomos nessa reunião, o irmão Zé Coelho, você vem cá conhecer uma pessoa, quero te apresentar uma pessoa. E aí foi quando eu conheci o nosso irmão Álvaro Palmeiras. Então eu voltei lá. Quem conheceu o Álvaro Palmeiras sempre tinha alguma coisa para aprender, ele sempre tinha alguma coisa para ensinar. Então, nessas conversas, algumas poucas vezes que eu fui lá, gostaria de ter ido muito mais, mas na época, minha vida atribulada de professor, uma série de... Mas as poucas vezes que eu tive contato com ele, eu sempre aprendi alguma coisa em cada reunião. E ele me mostrou uma maçonaria, porque, na verdade, os ritos, todos os ritos praticados no Grande Oriente do Brasil, quase todos, com exceção do rito francês, todos os ritos são ritos teístas. Então, se houvesse uma interferência divina para fazer com que o homem fosse para um lado ou fosse para o outro, ele não existia o livre-arbítrio. E a concepção do Álvaro Palmeiras era esse tipo de concepção. Se a gente pegar todos os rituais do grau 4 até o grau 32, a gente vai ver que são uma verdadeira enciclopédia social.
política, econômica, e é tudo estruturado não naquela estrutura dos outros ritos, né? Como o escocês antigo aceito, por exemplo, que tem um judaísmo presente na loja de perfeição. Depois, no capítulo, é aquele homem, o cavaleiro que salva a donzela, aquela história da Idade Média. E depois, quando chega no Kadosh, são ensinamentos sobre economia, mas estão ainda muito numa linguagem arcaica, numa linguagem de um mundo que não existe mais. Então, ou seja, os irmãos estão recebendo um conhecimento de um mundo que não é mais atual. O rito brasileiro, não. Esse conhecimento do rito brasileiro é aplicável, diretamente aplicável na vida do homem. Na vida do homem. E os aspectos são os mesmos. A formação do homem como ser, a formação do homem social, a formação do homem participando da sociedade, como agente ativo da sociedade. Então, o Álvaro Palmeira criou uma estrutura que é uma estrutura que tem toda a fundamentação, que pode dar sustentação para qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer tempo, porque é atual, é vibrante, é permanente, são instruções maravilhosas, são verdadeiras aulas, né? Cada ritual são verdadeiras aulas. Eu acho que, fundamentalmente, tudo é o estudo. Acho que é o estudo. O maçom que não lê, o maçom que não pesquisa, o maçom que não estuda, ele não conhece a maçonaria, ele não tem ideia realmente de todas as propostas da maçonaria, de toda a estrutura da maçonaria. O maçom, para ele poder participar ativamente da ordem, ele tem que ser um estudioso. Ele tem que buscar as origens para ele entender o presente e ele poder pensar no futuro. Então, o caminho é o caminho da pesquisa, o caminho do estudo. Conhecer o passado, para usar o passado como referência, para atuar no presente e planejar o futuro. Então, eu acho que qualquer maçom que siga essa trilha, siga esse caminho, que procure seguir esse caminho, ele vai ter sucesso, ele vai conseguir realizar. Outra coisa também, quando eu entrei na ordem para ser maçom. Eu não entrei na ordem para ser grão-mestre, nem membro efetivo do conclave. Eu entrei na ordem para ser maçom. E, desde aprendiz, eu sempre procurava ser o melhor possível, me dedicar o máximo possível, me entregar o máximo possível. E isso era feito através do conhecimento, através da discussão, através do contato com os irmãos, de entender os irmãos, procurar extrair dos irmãos o conhecimento que eles possuíam, para mim poder adquirir também o conhecimento. Então eu acho que um irmão que se preocupe em ser o melhor possível onde ele está, sem ficar pensando, eu quero ser venerável, eu quero ser grão-mestre, eu acho que ele tem sucesso na maçonaria.